Então, aí um assunto, às vezes, um pouco delicado, né, quando a gente vai se tratar desse assunto na igreja, e é bom nós abordarmos também esse assunto aqui nessa sala, porque você já vai também com um conhecimento prévio, se de repente amanhã você queira se tornar membro da nossa igreja, você ter uma noção exata de como nós abordamos esse assunto, como nós tratamos, então, esse assunto com relação a dinheiro na Bíblia. Nós percebemos que é um assunto relevante e vamos ver aí no decorrer aí da aula muitos ensinamentos que vai nortear, então, a nossa vida com relação a dinheiros e bens. E se você não tem uma noção clara aí do que é ser um participante também da obra de Deus através do seu dinheiro e de seus bens, então, se você não tem essa noção, espero que, ao final da aula, você possa ter uma compreensão clara a respeito desse assunto também da nossa aula. Então, vamos lá. Propósito aqui. Quem pode ler o propósito para mim? Você certamente deseja ser uma pessoa bem-sucedida. Muitos medem o sucesso pelos bens materiais que possuem. A Bíblia ensina que, aos olhos de Deus, você só poderá ser um sucesso através de uma vida de fidelidade. Você descobrirá quais são as atitudes que Deus deseja que tenhamos com relação aos bens materiais e ao dinheiro. Deus é o Criador e dono do universo. Nada trouxemos para o mundo, nem nada dele levaremos. Ele, porém, constituiu-nos como seus mordomos e requer de nós fidelidade nessa mordomia. Autor Hernandes Dias Lopes. Muito bem. Então, nós vamos ver aí no decorrer da aula que muitas vezes o problema não está no dinheiro. Nós vamos ver aí que o dinheiro é uma bênção. O problema está em quem administra ou como nós administramos o dinheiro. Então, no decorrer da aula, nós vamos ver, então, ensinamentos extraídos da Bíblia, da própria Bíblia, e que vai nortear cada um de nós com relação, então, a esse assunto. Como ser senhor e não servo do dinheiro, tá? Quem pode ler essa verdade aí? A maior bênção do Evangelho é a salvação. Quem quiser dinheiro e bens, estude, se qualifique e trabalhe. Augusto Nicodemos. Muito bem, isso é uma verdade clássica, tá? Então, hoje, a igreja ou as instituições religiosas se tornaram, então, uma troca, né? As pessoas acham que você vai na igreja para barganhar com Deus. Então, eles ainda colocam versículos bíblicos, sempre colocando, está escrito, né? E quando a Bíblia não fala nada disso. Então, às vezes, as pessoas, com esse evangelho, esse neo-evangelho aí, né? As pessoas se sentem no direito de colocar Deus na parede e exigir uma coisa que nem um instante Deus prometeu. Mas eles colocam tipo frases, estou de posse da bênção e Deus tem que me dar. Então, Deus me prometeu, Deus tem que cumprir. Então, como se estivesse colocando Deus na parede e exigindo alguma coisa de Deus, como se a criatura pudesse exigir alguma coisa do seu Criador. Então, o Evangelho, o propósito do Evangelho é alcançar almas perdidas, a salvação daqueles que estão perdidos no mundo. Mas se tornou, então, um grande negócio, o meio evangélico se tornou um grande negócio para algumas pessoas e começa, então, a distorcer a palavra de Deus em prol de engrandecimento próprio, de uma forma, então, que até
menosprezam a fé das outras pessoas, porque eu acredito que tem muitas pessoas que vão para a igreja com o propósito de buscar a Deus, mas na sua falta de conhecimento ou distanciamento, então, dos escritos sagrados, são ludibriados, então, por pessoas que distorcem a verdade com mentiras. E eu acredito que tem muitas pessoas que vão para a igreja com esse fim, de buscar a Deus, mas são enganadas. Mas João 8,32 diz que conhecereis a verdade vos libertará. Eu acredito que no tempo de Deus, quando as pessoas realmente dobrar os seus joelhos ali e buscar a Deus com fervor e devoção, Deus vai abrir os olhos, então, para a verdade, e essas pessoas vão buscar realmente uma instituição, um lugar realmente que pregue a palavra de Deus. Então, como eu falei, não é nada errado de uma pessoa ter dinheiro, errado quando o dinheiro tem essa pessoa, pensamento do Luciano Subirá, do pastor Luciano Subirá. Então, nós vamos ver aí no decorrer da aula que o dinheiro é uma bênção. Nós precisamos muito, todos os dias nós precisamos dos recursos financeiros. E na igreja não é diferente. Nós temos um prédio que dá muita despesa. Nós temos um prédio ali que, além das despesas internas, com o custeio ali, o suprimento dos pastores ali, nós temos ali ajudas missionária. Nós não estamos no campo, mas somos braços ali da igreja estendido para ajudar a pessoa, os missionários que estão no campo levando a palavra de Deus. Então, é muito dinheiro que é necessário para que a igreja continue a manter os seus projetos, continue abrindo, então, as portas, até para que os membros se sintam bem ali no ambiente ali de culto, e você vai ver que volta e meia a igreja tem feito melhorias para esse fim, e tudo isso é feito com dinheiro do próprio membro. Nós não temos outra fonte de renda senão os próprios membros. É os membros que custeam tudo que tem na igreja ali. Todos os projetos que é feito ali, todos os missionários que a igreja ajuda, todos os projetos missionários, é a igreja, é os membros da igreja que sustentam esses missionários. Então, nós não temos nenhum tipo de ajuda de missões estrangeiras, de qualquer instituição aí do governo. Então, a igreja é mantida e custeada pelos membros da igreja. Então, nós aqui sustentamos essa obra. Deus que nos dá os recursos, e através desses recursos que Deus tem nos dado, nós sustentamos, então, essa obra. Então, você descobrirá quais são as atitudes que Deus deseja que tenhamos com relação aos bens materiais e ao dinheiro. Então, dar oferta, ser fiel nos dízimos é apenas reflexo exterior de uma realidade interior. Então, o que você faz quando você oferta não é o ato de fazer, mas a motivação correta que está no seu coração. Então, por que até na igreja nós não adotamos, como algumas igrejas, eles colocam o nome das pessoas nos envelopes? Não sei se alguém já participou de igreja assim, mas a igreja coloca o nome das pessoas no envelope, e ali, mês a mês, vai conferindo aqueles envelopes lá, né? Então, a igreja não acha isso aí correto. Eu acho que isso daí é uma atitude que brota no coração da pessoa, ser fiel nos seus dízimos e ofertas. A igreja não tem nenhum tipo de fiscalização com relação a quem dá ou não dízimo. E quanto uma pessoa dá e outra, se uma dá menos ou se uma dá mais. Então, não existe nenhum tipo de supervisão com relação a isso. Pastores não participam na movimentação financeira. Nós temos aí um grupo na igreja que controla, que chama DIGA, né? Então controla todos os recursos que entram na igreja. E esse grupo que faz o pagamento das rendas eclesiásticas, então tudo, e qualquer tipo de saída é passada então por um conselho, e muitos dessas saídas são levados aí para as assembleias da igreja. Então, com relação ao dinheiro que é movimentado na igreja, a gente tem muito essa preocupação de não envolver a renda aos pastores, então, no manuseio direto desses recursos. Tanto que, quanto se recolhe ali, o Toninho, que é o primeiro tesoureiro, são 2 tesoureiros, então,
existe quando sobre lá para contar, tem sempre o Toninho, mas 2, 3 pessoas para ajudar na conferência dos recursos. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com relação ao dinheiro, né? Porque a gente sabe que isso, na igreja, é motivo de muitas desavenças. Então, a gente tem muito essa preocupação, então, com o dinheiro. Mas, principalmente, quando nós ofertamos, sempre parte da motivação correta. Por que eu estou ofertando? Então, não é quanto que eu estou dando, mas por que eu estou ofertando. Então, qual a motivação do meu coração? Eu estou fazendo isso para Deus ou estou fazendo isso para o meu ego, para mostrar para outras pessoas que eu sou dizimista? Então, qual é a motivação correta que está no meu coração quando eu participo então, dos dízimos e das ofertas? Esse é o principal objetivo. Quem pode ler? Por que estudar sobre dinheiro? Na Bíblia, há 38 parábolas contadas por Jesus. Dentre elas, 16 tratam a respeito de como lidar com dinheiro, riquezas ou posses. Estima-se que há mais de 2.350 versículos na Bíblia sobre dinheiro e posses. Compare. Há 500 versículos sobre oração, menos de 500 sobre fé. Vemos, assim, que a Bíblia apresenta muitos ensinos sobre dinheiro. O que isso sugere para você? Pelo menos que o tema é importante e merece sua atenção. Muito bem. Então, aí, como eu falei, então, se é tão relevante esse assunto aí na Bíblia, então, é importante que nós também debrucemos, então, sobre esse assunto e venhamos a conversar sobre o que a Bíblia nos ensina com relação aos bens, ao dinheiro que nós possuímos e como tratar desse assunto. Pode continuar lendo, quem estava lendo. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Salmo 62, 10. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isto é vaidade. Eclesiastes 5:10. Muito bem, então agora apenas algumas porções de alguns versículos relatando, então, sobre a questão do dinheiro. Pode continuar, Verônica. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Não é pecado ser rico, a riqueza é uma bênção. É Deus que nos dá sabedoria para adquirirmos riqueza. O problema é colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Muito bem, a grande verdade aí do Hernandes Dias Lopes aí, é quando ele enfatiza também nos seus estudos com relação ao dinheiro. Então, o problema não é possuir dinheiro, gente. Então, o problema não é você ganhar pouco ou muito, mas a maneira como você trata o dinheiro, como você administra, então, esses recursos. Agora, quando o dinheiro é seu patrão, aí é que é complicado. Você vai viver, então, em prol do dinheiro, para ganhar e para ganhar e para ganhar, sempre para ganhar. Agora, quando o dinheiro é seu servo, você sabe administrar, então, você vai saber, então, a motivação, principalmente, você vai saber a motivação correta, como você, além de contribuir com seus dízimos e as suas ofertas, você também usará desses recursos, enfim, então, de ajudar outros, para o próximo, não visando somente você. Então, aquela ganância, né, de sempre ter, sempre ter, sempre ter, e não ter a apatia, ou pensar, então, nas pessoas que estão ao seu redor. Então, você nem tem um tipo de preocupação com as pessoas que estão ao seu redor, e, às vezes, até com membros, então, da igreja, que está passando por alguma dificuldade, você sabendo, você não tem essa disposição, essa prontidão de ajudar o seu próximo, o seu semelhante. Irmão João? Pois não, Ezequiel? Ainda ontem eu assisti um culto, e o pastor estava pregando lá e estava dizendo, né, que antigamente as pessoas, principalmente lá nos Estados Unidos, se preocupavam em ter
tem que ser milionário, ter US$ 1.000.000 o mais cedo possível. O mais, assim, com a idade mais, por exemplo, jovem, assim, né? Já ter US$ 1.000.000. Hoje em dia não se fala. Hoje em dia o teto não é US$ 1.000.000, é US$ 1 bilhão. E a coisa vai aumentando, né? Daqui a uns tempos vai ser trilhão e por aí vai, né? Então, esse é aquela, né, é aquela questão de você viver para o dinheiro, né? Então, o patrão, o dinheiro sendo seu patrão. Então, você vai querer sempre fazer para ter mais, para ter mais, para ter mais. E às vezes e você vai perceber depois que a vida passou, que você não viveu a vida. Não teve a preocupação, então, com o seu semelhante. Essa série que a gente está tendo na igreja não fez sentido nenhum para você, que fala justamente de uns aos outros, né, de ajudar, de ter compaixão, de ter empatia, então, com o seu próximo, com o seu semelhante. E isso também requer de nós, então, dispor de nossos recursos também para isso. Por exemplo, quando nós participamos, então, do Bazar Solidário, do Muro Solidário, de montar cestas básicas ali para ajudar as comunidades carentes. Então, isso daí, gente, vai sair sempre dos membros da igreja. Então, aí, cada um de nós ajudando, por exemplo, vamos montar agora as cestas básicas, além da cesta básica de dezembro, a cesta de Natal. E cada cesta custa R$50. De onde vai sair esses R$50? Do bolso de cada um de nós. Então, nós que temos, então, ter essa disposição de abrir o nosso coração aí, abrir a nossa carteira aí, para ajudar o nosso próximo, também o nosso semelhante. Que às vezes são pessoas que vai ter essa cesta de Natal porque vão receber da igreja, é o único meio que eles vão conseguir ter uma cesta de Natal. Quem pode ler? O fruto do seu trabalho tem a finalidade de honrar e louvar a Deus. Na prática, o dinheiro deve cumprir as seguintes finalidades: nosso sustento, nosso pão de cada dia. 2 Tessalonicenses 3, de 8 a 10. Nem nos alimentamos às custas dos outros, trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentasse, queríamos lhe dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos: quem não quiser trabalhar não deve comer. Muito bem, então, além de honrar nossos recursos, além de honrar a Deus, ele tem algumas finalidades. E é claro, quem trabalha tem como foco o sustento da sua casa. Isso é óbvio, tá? Isso é natural. Então, você tem as suas contas para pagar todos os meses, você tem que colocar comida dentro de casa, e o apóstolo Paulo aqui, ele mesmo deu o exemplo, falou assim, olha, eu poderia ficar aqui esperando somente ser alimentado por vocês, mas ele deu o exemplo, eu falei, como tinha essa habilidade de fazer tendas, ele trabalhava ali na curtição de couro e fazendo tendas também, então ele deu o exemplo, não sendo um peso para a igreja, mas o dinheiro tem por finalidade o sustento, então, da nossa alimentação. A gente tem que pensar, nossa alimentação tem que suprir a nossa alimentação nossa, aqui da nossa família, e pensando também nas outras pessoas, sermos, então, prontos também para saber que a mesma necessidade de alimento que nós temos, outros ao nosso redor também têm. Então, por isso, quando nós falamos, nós precisamos sempre ter o nosso estoque de cesta básica na igreja, sempre com bastante recursos, porque, sabe, irmãos, quase todos os dias tem gente lá na porta batendo, e as pessoas nunca saem lá de mão vazia, então sempre sai lá com pelo menos um mínimo para a alimentação do dia ali, ele sai. Então, se nós não tivermos esses recursos ali na igreja, as pessoas vão chegar ali também naquela aquela ansiedade lá, aquela busca ali por alimento, e nós não vamos ter como ajudar. Então, por isso que a igreja, volta e meia, a gente está pedindo a ajuda das igrejas para que o mantimento ali, o estoque nosso de alimento ali na igreja também seja constante.
E Malaquias fala isso, né? Trazer todos os dízimos à casa do Senhor para que não falte alimento. Então, da mesma forma como foi no Velho Testamento, é hoje também. As pessoas veem, então, na instituição igreja ali, de repente, o último recurso que ela vai procurar. Então, tem umas aquela que ainda tem a dignidade de buscar e pedir. Outros não, que perdeu até isso. Aí fica aí vulneráveis aí no meio da rua, à mercê da própria sorte. Mas aqueles que ainda têm um pouco de dignidade, vem ali na porta da igreja, bate ali com o propósito de ser atendida a sua necessidade. Outra finalidade, quem pode ler? Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida, entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Mas, como não queremos que se ofendam, desça até o mar e jogue o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Muito bem. Então Jesus sabia ali que, como morador ali, de Israel ali, ele não precisaria pagar imposto. Mas para não constrangir, para não servir de pedra de tropeço, o que Jesus fez? Falou assim, então, vai lá e paga o imposto, vai lá e paga o imposto. Então, isso serve também até de ensinamento para cada um de nós. Então, nós temos os recursos, e esses recursos também nós podemos usar para pagar os nossos impostos. Sermos, então, honestos em nossos impostos. E muitas vezes a gente usa aquele jeitinho brasileiro, né? De querer sonegar tudo, de querer, então, dar um jeitinho, então, de querer evitar ao máximo ali sermos taxados. Então, às vezes, isso aí nós estamos, de uma forma até, às vezes, aí, inconsequente, enlameando também o Evangelho. Então, que nem Hebreus fala, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E muitas vezes as pessoas estão vendo em nós atitudes que não vão glorificar o nome de Deus. Como no começo nós falamos, o dinheiro tem por obrigação, então, honrar a Deus. E às vezes, com atitudes como essa, negligentes, a gente acaba, então, não honrando o nome de Deus, porque Deus nos dá os recursos para nós sermos, então, honestos, e muitas vezes nós usamos, então, de artimanhas ali para esquivar de nossas responsabilidades. Quem mais? Que mais que o dinheiro serve? Quem pode ler? Cuidado com a família, 1 Timóteo 5:8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Olha como Paulo dá uma chicotada aí na cara daquelas pessoas ali, está escrevendo para crentes ali. Então, aqueles que não cuidam especialmente da sua própria família, se tornaram piores do que os descrentes. Então, o dinheiro também serve para esse fim, para essa finalidade, para nós cuidar, então, de nossa família. E essa família, além da nossa particular aqui, é a extensão nossa mesmo, toda da nossa família da terra aqui, todas elas, e também os domésticos da fé. Então, nós temos também que ter essa preocupação, porque a igreja faz parte da nossa família. E se nós temos ali, sabemos de pessoas, de membros da nossa igreja, passando essa necessidade, olha, gente, a gente tem que, se não pudermos ajudar, a gente tem que prontamente procurar ali a liderança da igreja, os diáconos ali, para a gente procurar saciar a necessidade da nossa família, dos domésticos da fé. Então, o dinheiro também tem essa finalidade. O que mais que o dinheiro serve? Quem pode ler?
acudir aos necessitados. Efésios 4:28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Muito bem, então aí estamos vendo aí que o dinheiro também tem essa finalidade, né? De ajudar aquelas pessoas então mais necessitadas, aquelas pessoas que estão precisando então de nossa ajuda, que não eu falei, né? Ter essa prontidão, o nosso coração sempre aberto então, de não somente pensar em nós, mas pensar no nosso próximo. Quem pode ler? A sua espiritualidade não é medida pela abundância ou pela falta de bens materiais. Não existe virtude em ser rico ou ser pobre. Deus não está interessado no tamanho da sua conta bancária, mas na sua atitude com relação ao dinheiro e aos bens materiais. Vamos descobrir o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Muito bem, então aí de antemão já estamos norteando o nosso pensamento, que não é o quanto eu tenho, não é o quanto abastada está a minha conta bancária, não é o meu alto salário. Então, não é isso que vai nortear, então, a nossa vida, então, espiritual, a nossa espiritualidade. Mas, como eu disse no começo, é como está, então, o nosso coração com relação a isso. Então, primeira coisa, a gente tem que ter em mente isso. Tudo foi criado por Deus e pertence a Ele. Então, logo, o dinheiro que nós temos é de quem? De Deus. Tudo foi criado por Ele. Tudo pertence a Ele. Então, isso tem que ficar bem claro. E se nós temos recursos, se nós temos uma conta abastada, ou se temos o mínimo necessário para sobreviver, glória a Deus. E isso tudo, o pouco ou muito, é dele. O pouco ou muito que eu tenho, eu sou mordomo desse pouco ou muito. E Deus vai requerer de mim ser um bom dispenseiro do que Deus tem me dado. Se Deus tem me dado muito, Ele vai cobrar mais de mim. Lembra lá da parábola dos talentos? Deus deu um tanto para um tanto para o outro, e foi cobrando a medida daqueles que foi dando, a quantidade que tinha. Então, se eu tenho muitos recursos, com certeza eu tenho que preocupar, então, de ser um bom mordomo desse muito que Deus tem me dado. Se eu tenho pouco também, na minha concepção, eu acho que é pouco, na concepção de Deus é necessário que eu preciso. E Ele vai requerer, então, que eu seja um bom dispenseiro disso que Deus tem me dado. Então, primeiro tem que ficar bem claro, tudo que nós temos é de Deus. Tudo. E você tem que ter um coração grato por esse tudo. Às vezes você fala assim, eu só tenho isso. É isso que Deus te deu na sua mão para você administrar. Dê glória a Deus. E esse pouco que você acha que você tem, você vai perceber, quando você tiver um coração sincero, que tem pessoas que têm menos que você. Então, tenha um coração grato e entenda que tudo que você tem e tudo que você é, as capacidades, então, que você tem de angariar mais ou menos dinheiro, foi dada por Deus. Então, tenha um coração grato no sentido de agradecer e honrar a Deus, colocando, então, esse pensamento. Tudo que eu tenho é de Deus. João, Pois não, Ezequiel? Tem uma pergunta aí que me deixou, assim, muito contrariado. Uma pergunta que foi feita por um pastor, ele perguntou assim, eu fiquei muito incomodado com essa pergunta. Ele perguntou assim, o que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Rapaz, isso aí pega a gente no contrapé, né? Aham. Então, né, irmão Ezequiel, é interessante que esse tipo de argumentação, a gente, no nosso individual, tem que constantemente conversar com Deus, né? Correto. Porque não tem nenhuma pessoa incapaz. Se você for pensar, não tem nenhuma pessoa incapaz. Deus não criou nenhum incapaz. Uhum. Deus dotou cada um de nós de dons. Agora, o exercer esses dons compete a cada um de nós. Correto. E às vezes a gente não tem a percepção correta de qual dom nós temos.
é até uma falta de conversa com Deus. Uhum. Falou, Senhor, onde eu posso ser útil na sua obra? É. Então, eu acho, Isaías, né? Você fala, Senhor, eis-me aqui. Uhum. Então, a prontidão, né? A disposição de estar sempre pronto na obra do Senhor. Sim. Então, agora, você se abrindo, você se colocando à disposição de Deus, Deus vai mostrar, então, os seus dons, os seus talentos. E conhecendo, com certeza, você vai ter mais a facilidade de exercer esses dons, esses talentos. Tem que se colocar na brecha, né, João? Isso mesmo. Então, lá, tudo pertence a Deus, como diz 1 Crônicas 29, 11 e 12. Depois, quando morremos, não levamos nada. Uma pergunta: qual de vocês já participou de um velório, de um sepultamento, em que à frente vem o caixão lá, levando ali o defunto, e atrás vem os bens dessa pessoa? Morreu? Não existe. Não existe. Morreu, fica aqui, gente. Da terra, do pó para o pó. Então não está falando lá que o que você angariar aqui, você vai levar com você. Vai ficar tudo. Eclesiastes fala bastante disso, né? Muitas vezes a gente se preocupa tanto em ganhar, é correr atrás do vento. Tudo isso vai ficar. Então, quando nós morrermos, não vamos levar nada. Então, por isso que nós precisamos, então, ter esse coração disposto a ser, então, um bom mordomo de administrar enquanto nós temos essa vida. Porque Deus vai requerer de nós a boa administração quando nós tivermos vida, que depois não vamos levar nada, outra pessoa vai ficar a administrar. Então, quando nós morremos, nós não vamos levar nada. Salmo 49, né? Portanto, não desanime quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza, então, não vai acompanhar até o túmulo. Então, nada que ele tem ali vai acompanhar até o túmulo, vai ficar tudo aqui. E, às vezes, a pessoa alicerça a sua vida nos bens materiais. Ele acha que a sua vida está boa dependendo do que ele tem, do que ele possui. Infeliz é o homem que pensa dessa forma, porque isso pode ruir a qualquer instante, pode acabar de uma hora para outra. E a pessoa que está alicerçada em seus bens materiais, quando isso acaba, é uma queda muito grande, porque ela não tem onde sustentar. Não está confiando que Deus é o supridor das suas necessidades. Ele está preocupado mais no que ele tem nessa vida. Lembrar que Deus que supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4:19. Esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Então, por que nós não apoiamos, eu não sei quantos aqui faz a sua fezinha aí, joga em jogo de bicho, loterias. Então, por que a igreja não apoia isso? Porque você está dizendo claramente que você não acredita, não confia que Deus pode suprir as suas necessidades. Então, eu tenho que lançar a sorte. Eu tenho que correr atrás. Então, eu vou lançar algum tipo de sorte aí e vou tentar, então, a sorte. Então, é dizer claramente que Deus não pode suprir as suas necessidades. Não pode, então, suprir todas as suas necessidades. Ô, João. Diga, Ezequiel. Uma vez eu encontrei Lembra do Joel, marido da Rita? Lembro. Eu encontrei ele lá na lotérica, na fila lá. Aí eu perguntei, e aí, irmão, veio fazer uma fezinha? Ele falou, não, vim pagar uma conta de luz. Até isso, agora a gente tem essa preocupação, né? Porque a lotérica agora também é uma ajuda, agora muito grande, né? Que você pode pagar as suas contas, né? E às vezes está na fila lá, tem aquela pessoa que não é madura na fé, né? Já pensa
coisas erradas, né? A É, melhor coisa é você, a preocupação também, você está num bar, lá na frente de um bar, você está com um copo lá de Guaraná, mas quem passa ali está mal intencionado, fala assim, ó, o irmão lá estava tomando cerveja ali. Então você vê correto. que, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que, as atitudes que nós temos, então, para com os de fora, né? Tá aí, o amor, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, 1 Timóteo, Paulo já alertando, então, o jovem pastor ali, né? Então, a preocupação não é o dinheiro, mas quem administra, então, o dinheiro. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, aquelas pessoas que, de tanto desejar dinheiro, se desviam, então, da fé, porque vivem para o dinheiro, em busca do dinheiro, e cada vez mais quer ter mais e mais. Então, o amor ao dinheiro, então, é a raiz de todos os males. Devemos nos contentar com o que temos. É aquela questão do olho grande, né? Da famosa inveja ali. Então, seu vizinho lá vai e compra um carro melhor, você já cresce o olho e fala, puxa, meu vizinho comprou, tem que ter um melhor ainda. Então, e às vezes foge de nós, então, esse contentamento, né? De nos contentar com o que temos, ser feliz com o que temos, dar glória a Deus, então, como que Deus tem cuidado de nós. Não ame o dinheiro, esteja satisfeito com o que tem, porque Deus disse, não deixarei, jamais te abandonarei. Isso é promessa de Deus, né? Por isso podemos dizer com toda confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. Que me pode fazer, então, o simples mortal, né? Então, nós temos que ter essa certeza aí, de nos contentar, então, ter um coração, então, grato, com o cuidado que Deus tem tido por nós, olhar, então, a maneira como Deus supre as nossas necessidades. Se no mínimo, glória a Deus por isso, mesmo naquele mínimo, Deus tem sustentado, tem cuidado. Temos um lar e às vezes a pessoa fala assim, vamos ver, você não quer ir lá na casa visitar meu barraco? Menosprezando, então, até aquilo lá que Deus te deu, né? Então, se é um barraco, é uma casa que Deus te deu. Glória a Deus por isso. Então, só tem arroz e feijão para comer. Glória a Deus pelo arroz e feijão. Glória a Deus. Então, às vezes, a gente tem essas falhas, né, momentâneas de menosprezar, então, o que Deus tem nos dado. E, às vezes, Deus até quer ver como está o nosso coração mesmo, se temos realmente o coração grato, ou se somos gratos somente como estamos abastados, né? Achamos, então, que quando Deus cuida, quando nós temos somente muito. Muito do que é importante para você não pode ser comprado com o dinheiro. Então, vamos ver aí o que o dinheiro, então, não pode comprar. Sabedoria. Você pode comprar sabedoria com dinheiro? Você pode entrar numa boa faculdade, ter uma boa formação, mas o ser sábio aqui não está falando, então, desse acúmulo de conhecimento, mas essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que faz você discernir o que é certo, o que é errado, a maneira, então, de viver uma vida pura, uma vida, então, de dependência de Deus. E muitas vezes, todos os recursos que você tem, você não consegue essa sabedoria. Você pode ter sabedoria, você pode ser uma pessoa muito bem formada, ter muitos diplomas, mas muitas vezes falta sabedoria. Até no trato. Às vezes tem pessoas que são doutores, mas no trato com outras pessoas deixam evidente que não são pessoas sábias. Não sabe tratar, então, o seu próximo, não sabe tratar o seu semelhante. Não tem, então, preocupação com os menos abastados. Não sabe dialogar com aquelas pessoas que estão uma classe inferior a ele. Então, essa sabedoria é só Deus que pode dar. Não é muito dos recursos que você tem que pode comprar esse tipo de sabedoria. A sabedoria, o dinheiro também não compra o sono ameno, um sono tranquilo, sono que você deita a sua cabeça no travesseiro e repousa.
Pelo contrário, quando você vive em prol do dinheiro, quanto mais tem, mais preocupação ele te dá. Porque se você vive para o dinheiro, você já está pensando no amanhã de ganhar mais dinheiro. E se você tem muito dinheiro, a preocupação de como guardar esse dinheiro, de como então se precaver com relação à segurança, de você ser então uma pessoa fácil, então, por ter muito dinheiro. Então, o dinheiro não compra um sono tranquilo, um sono ameno. Quem trabalha com dedicação dorme bem, quer pouco, quer muito. As muitas riquezas, porém, não deixam o rico dormir. Então, a pessoa não consegue nem descansar enquanto dorme, porque a sua mente está sempre em constante parafuso, né? Está pensando sempre em ter mais e pensando sempre no amanhã. E, às vezes, pensa tanto no amanhã e esquece do hoje. E se Deus tirar a sua vida naquele instante ali? Não adianta nada você estar pensando no amanhã. O dinheiro talvez não traz também paz e tranquilidade. Pelo contrário, né? Se você é abastado, se você tem muito dinheiro, ele te traz inquietação. Eclesiastes, né? No entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento, né? Então, o dinheiro também não compra, não traz paz e nem tranquilidade. Isso daí somente Deus, então, que o salmista fala, né? Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está comigo, né? Essa dependência, essa busca, então, de ter essa paz e tranquilidade somente de Deus. O dinheiro também pode comprar saúde e fé. Se você tem muito dinheiro, você tem muita saúde, muita fé. Será que mesmo você tendo um ótimo plano de saúde, o mais caro possível, vai garantir a sua saúde? Não. Claro que não, não vai garantir. Você tendo uma conta abastada, vai garantir que você tem muita fé? A fé é um dom de Deus, é presente de Deus. Então, tudo isso, a saúde e a fé, eu coloquei até esse texto aqui de Lucas, relata bem isso, né? Essa mulher aqui que sofria aquele fluxo de sangue ali, 12 anos. Interessante, né? Que enquanto ela tinha os recursos, ela foi correndo atrás, então, de melhores médicos da época, os doutores da época. Enquanto tinha dinheiro, ela foi correndo atrás de recursos ali humanos. Quando acabou tudo, ela viu Jesus. Falou, agora só resta Jesus. Então, acabou todos os recursos. Aí vou procurar Jesus. Foi lá e só tocou nas vestes de Jesus e foi curado. E isso não é diferente da gente não, irmãos. O salmista, ele diz que aqueles que cedo me buscam, que de madrugada me buscam, cedo me acharão. Então, o que o salmista está querendo dizer com isso? O de madrugada. Quando surge a adversidade, a primeira coisa que se lembra é de Deus. Primeira coisa. Mas é diferente. O que acontece com a gente? A gente primeiro, se é dinheiro, corre atrás de banco, corre atrás de empréstimo, corre de tudo quanto é jeito. Depois fala, ai meu Deus, não consegui. Se é a saúde, primeiro corre, não, tem um bom plano de saúde, corre daqui, corre dali, e depois não dá certo, ai meu Deus. Ao contrário, né, a diferença dessa mulher, primeiro ela gastou tudo que tinha, depois foi procurar Jesus. Como salmista, na primeira coisa que a gente tem é buscar a Deus. Qualquer situação, primeira coisa, até se você tem recurso para procurar, em questão de saúde, procurar um bom plano médico ali, mas a primeira coisa, busca a Deus, até para ele te nortear a sua vida, a sua decisão. Mas em tudo, qualquer situação, primeiro buscar a Deus. E não primeiro valer das nossas forças. Lembro de Moisés, quando saiu do Egito, ficou 40 anos ali no Egito. Deus poupou a sua vida, quando todos os meninos ali eram mortos, Deus poupou a sua vida e deixou ele 40 anos ali nas melhores escolas do Egito. Depois de 40 anos, saiu, a primeira coisa que ele fez, matou um egípcio que estava
infortunando lá seu, seu semelhante ali. Então, tentou resolver a coisa com o braço, com a força. E Deus falou, não está pronto ainda. O que Deus fez? Levou para o deserto agora, mais 40 anos. Depois de 40 anos, falando, agora você vai estar pronto, vai lá para Faraó para tirar o meu povo lá do Egito. Então, não é você que vai tirar, eu que vou tirar aquele povo lá do Egito. Então, às vezes, a gente procura primeiro agir com a nossa própria força, com o nosso próprio braço, e depois nós lembrarmos de Deus. Quem pode ler? Quando você aplica princípios bíblicos à sua vida financeira, experimenta as bênçãos de Deus, implícitas no princípio da colheita. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 2 Coríntios 9, 6. Vamos conhecer outros princípios bíblicos? Então, vamos lá. Poupando com sabedoria. É errado guardar dinheiro? Eu acho que não. Claro que não. Provérbios nos ensina isso, né? O sábio possui riquezas e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Então, se você é uma pessoa sábia, administre bem os recursos que Deus tem te dado, no sentido de não gastar tudo. Então, às vezes, você recebe o seu salário e faz planos para ele todo. Procure, quando receber, então, os recursos que Deus tem te dado, procure fazer uma administração correta. Separe lá os seus gastos ali, mas procure fazer uma força de guardar, nem que for um pouco, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, seja sábio. Em vez de receber e gastar, tenha essa sabedoria de administrar também os recursos, no sentido, então, de separar uma parte, então, para o amanhã. Faça uma poupança ali, de uma forma organizada, que você não gaste todos os recursos. Você recebe o salário e todo o seu salário já está comprometido quando você recebe. Então, tenha sabedoria nesse sentido também. Não fazendo dívidas. É difícil não fazer dívidas? É difícil. E, às vezes, a gente só consegue as coisas fazendo dívida. Por exemplo, é fácil hoje você comprar ou ter a sua própria casa de uma vez só? Não tem como, é muito difícil. É muito difícil. Hoje, às vezes eu fico me perguntando, falo assim, puxa, eu tenho onde nós temos aqui, e eu sempre falo, conversando com minha esposa e minhas filhas, e às vezes, quando nós conversando sobre o assunto com outras pessoas, eu sempre coloco, falo assim, olha, isso daqui que Deus, a casa que nós temos aqui, foi um presente de Deus. A maneira como, eu falo assim, olha, eu sozinho, eu não imagino como que eu construí tudo isso daqui, como nós temos essa casa. Falo assim, sempre isso daqui foi Deus que nos deu, foi um presente de Deus. Então, nós temos a nossa casa e temos aí o privilégio de estar já pagando outro apartamento. Mas tudo isso daqui é uma forma organizada que não comprometa toda a sua renda. É uma dívida, em vez de você fazer a sua poupança, você aplica em outro bem. Em vez de você guardar esse pouquinho aqui, você aplica de uma outra forma. Então, isso daqui também é uma forma, é uma dívida que contempla o seu orçamento. Agora, quando você tem um bom celular, mas saiu um novo, falou, puxa, mas todo mundo está tendo esse celular, eu quero esse daí também. É necessário? É necessário? É urgente? Então, tudo isso você tem que, quando você for contrair uma dívida, você tem que fazer essas perguntas. É uma coisa necessária? É uma coisa urgente para esse instante? De repente, você tem o sonho da sua casa própria. Então, entrar numa dívida tem sentido? Claro que tem sentido. Você está almejando um sonho, está dentro do seu orçamento. Mas entrar no consumismo que é um perigo. É você fazer dívidas sem você precisar daquilo dali. Porque todo mundo tem e você quer ter também, para não ficar para trás.
Então, questione sempre antes de entrar numa dívida. Eu preciso de fazer essa dívida? É uma coisa necessária? É urgente? Pode esperar? Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Então, tenha isso em mente, que se você, às vezes, compromete todo o seu orçamento e de uma forma, então, indevida, sabe que você vai se tornar servo, então, é como cair no mão de agiota, você nunca sai. Tem gente aí que não, é só pegar com agiota. É muito fácil. E hoje também pegar dinheiro até no banco é muito fácil. O problema é o depois. É que nem cartão de crédito. Cartão de crédito é uma maravilha quando você sabe administrar. Mas quando você fala assim, não, eu vou comprar, depois eu pago só o mínimo. Viu como é que já começa errado? Esse mínimo vai se tornar uma bola tão grande que você não vai conseguir mais pagar. Até o cartão de crédito, vou fazer uma compra no cartão de crédito. É necessário? É urgente? Precisa disso daí? Ou eu posso ter o dinheiro primeiro e depois comprar? Então fica a dica daí, a dica aí de não fazer dívida, mas nesse sentido, tá, gente? Às vezes uma dívida é necessário. Às vezes você precisa, então, contrair uma dívida, mas procure sempre fazer, então, dentro do seu orçamento. E também sendo honesto, né? Provérbio 28:20. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. E aqueles que buscam os meios aí, os atalhos, né? Para enriquecer rápido, né? Então, cuidado. Procure fazer as coisas de uma maneira, então, que agrada a Deus. Você pode esconder de todo mundo, mas saiba que Deus prescruta, então, o seu coração, sabe de tudo. Então, seja honesto na tomada de suas decisões. Não ter inveja também, nós já falamos também, né? Então, não ter inveja. Então, se a pessoa está prosperando, se possível, até ora por aquela pessoa. Que a Bíblia fala que orar para aqueles que estão em eminência, né? Então, não tenha inveja. Então, se você está vendo uma pessoa prosperar, se esforce também, se esmere também para conseguir, mas não tendo inveja. Ganancioso tenta enriquecer depressa, mas não percebe que caminha para a pobreza. Porque aquela a coisa de às vezes você tem inveja da pessoa e quer estar no mesmo patamar, né? Aí é aquilo que eu falei, você começa a contrair dívidas para viver de aparência e acaba, então, sofrendo não só você, mas também toda a família, que entra, então, nesse círculo vicioso. Quem pode ler esse? Tudo que você tem foi dado por Deus e pertence a Deus. Como você pode ser usado para sustentar financeiramente a obra de Deus? Os dízimos, 10%, são entregues como prova de fé no sustento dessa obra. São dedicados com fidelidade e regularidade pelo discípulo de Jesus na igreja unge ou serve. O que a Bíblia ensina sobre dízimos? Primeiro, então, o que a Bíblia fala, então, Malaquias 3:10, um texto bem conhecido, né? E muitas vezes até usado, então, fora de contexto. Então, quando Malaquias está falando trazer, então, todos os dízimos aí à casa do Senhor, para que haja provisão em minha casa, como eu falei, né? Às vezes as pessoas usam esse texto aqui para, tipo, colocar Deus na parede, né? Então, vou trazer lá e Deus prometeu que vai abrir todas as janelas. Então, tá aqui, Senhor, eu estou trazendo meu dízimo, então o Senhor é obrigado, então, a abrir portas, a abrir janelas. É o seguinte, Senhor, eu vou lá no mercado, eu sou fiel no meu dízimo, vou fazer a compra e vou passar no caixa sem pagar, o Senhor proverá. Então, é tanta coisas assim que a Bíblia não está falando disso. O trazer aqui os dízimos aqui, que eu não falei, mesmo no Velho Testamento lá existiam as pessoas que eram carentes das necessidades básicas, né? Os levitas não tinham era sustentado então pelos dízimos e pelas ofertas. Mesmo na divisão das terras ali,
Os levitas não ganharam nada, eles eram sustentados por Deus. E o sustento deles vinha, então, dessas ofertas que eram levadas ali para o templo, dali ele tinha os seus sustentos. E como hoje também na igreja ali, a gente pede para que as pessoas tragam ali os seus dízimos, as suas ofertas ali, para que haja mantimento. Como eu falei, né, às vezes a pessoa bate na porta ali e vai sair ali com alguma coisa ali da igreja, vai ser sustentado ali naquele instante a sua necessidade básica ali. Então, que a Bíblia não está falando, quando fala trazer todos os dízimos à casa do Senhor ali, isso nos dá o direito, então, de exigir alguma coisa de Deus, porque eu sou fiel porque eu sou fiel a Deus nos meus dízimos de oferta, eu posso exigir isso de Deus, né? Mateus 23, né? Que aflição os esperas, mestres da lei, fariseus, hipócritas, tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam o aspecto mais importante da lei, justiça, misericórdia, fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Então, aquela questão, né? Os fariseus ali estavam mais preocupados com a aparência, né? Então, eles traziam ali as suas ofertas, as mínimas ofertas ali, né? Para as pessoas ver eles fazendo isso, mas por trás ali estavam negligenciando ali a misericórdia, a justiça para as outras pessoas. E Jesus, então, está advertindo, você tem que fazer isso, de dar o dízimo, mas também praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Não negligenciar uma e fazer outra, mas ser, então, não fazer as coisas por aparência, né? A pergunta, então, quem pode ler essa indagação? Você entendeu que tudo que você tem foi dado por Deus e pertence a Deus? Você já entendeu que Deus deseja usar você para sustentar financeiramente sua obra? As ofertas são algo a mais que entregamos a Deus, como expressão da nossa gratidão por tudo o que Ele tem feito por nós e em nós. O que a Bíblia nos ensina sobre ofertas? Então, em 1 Coríntios 16, 2, nós temos um exemplo clássico, né, sobre ofertas. Então, nós vemos ali a questão do dízimo, que você separa, então, 10% da sua renda e traz à casa do Senhor. Nós temos um exemplo aí clássico aí em 2 Coríntios, que os macedônios ali, eles foram prontamente dispostos a ajudar. Então, estava passando uma grande necessidade, uma grande fome ali nos países vizinhos, e o Paulo, então, tinha essa preocupação com as outras igrejas, de ajudar no sustento, como se fosse enviar, então, mantimentos para essas outras igrejas, para essa família da fé. Então, ele fala, separe no primeiro dia da semana, separe ali uma parte de sua renda, não espere até que eu chegue para, então, coletar tudo de uma vez. Então, faça ali cestas básicas ali, junta cestas básicas ali, estou aí parafraseando, tá? Junte ali esses mantimentos ali para que eu possa levar. Então, não estou falando de dízimos aqui, mas de uma oferta ali que esporádica, que os macedônios entenderam bem isso daqui e foram os primeiros aí a ajudar o apóstolo Paulo nessa questão, de ajudar então as outras igrejas que estavam passando por dificuldade. Ainda 2 Coríntios 9, 7, né? E quando fala isso aqui, outros também usam esse texto aqui fora de contexto. Então, o assunto aqui é o mesmo ainda. O apóstolo Paulo está tratando, então, dessa necessidade ali de ajuda para as outras igrejas. E quando ele fala, cada um contribua conforme, cada um deve decidir em seu coração quanto dar, não contribuam com relutância ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, aqui, Paulo não está falando do dízimo, Paulo ainda continua a falar aí da oferta. Então, não se preocupe aí no que você vai dar, mas qual a abundância, qual a motivação que está no seu coração. Então, Deus ama quem dá com alegria, a quem tem a motivação correta dentro do seu coração. Então, aqui não está falando aqui do dízimo, quanto que eu tenho que dar, mas da oferta, né? Às vezes,
está falando de cesta básica ali, eu só posso dar 1 quilo de arroz. É 1 quilo de arroz. O que motivou o seu coração a dar? Provérbio 3, 9 e 10, né? Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então, seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Aqui, novamente, né, não está falando de dízimos, está falando, então, de ofertas. Uma pergunta. Você é um dizimista na igreja onde você congrega? Você tem dedicado a ofertas de amor? Finalizo, então, com esse versículo aí. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que eu possa ter contribuído com esse assunto aí tão importante com relação aos bens, aos recursos que Deus tem nos dado, e que você possa, então, ter um coração disposto aí a ser, então, uma pessoa fiel aos recursos que Deus tem te dado, e não pense somente em você, mas no seu semelhante também. Deus abençoe cada um de vocês.